Boa noite a todos, obrigado aí por participar do nosso evento. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí de como ampliar as funcionalidades do Microsoft Planner, tá? Mas antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é José Roberto Lima, eu sou especialista em implementação de soluções de gerenciamento de projeto com tecnologia Microsoft. Caso vocês queiram, estou deixando aqui o meu LinkedIn, tá? Para depois vocês fazerem contato. E eu sou diretor da Project SA, uma empresa especializada nesse tipo de implementação. Hoje nós somos parceiros Microsoft especializados em Microsoft Planner, tá? E a ideia é, nessa nossa agenda, que eu vou colocar aqui um pouquinho à frente, mostrar para vocês tudo o que vai acontecer com o novo Planner, né? O que é que nós vamos ter, mudança de funcionalidade, mudanças de licenciamento, quais são os benefícios que essa nova plataforma está trazendo. E também eu vou apresentar para vocês uma solução que nós desenvolvemos chamada One Planner PPM, que ela é uma solução que transforma o Microsoft Planner em uma plataforma de gerenciamento de projetos, programas e portfólios, tá? Ao final, vou deixar aí à vontade para que vocês consigam tirar dúvidas comigo a respeito desses pontos que nós tratamos ou outra dúvida que venha a acontecer. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui falando um pouquinho da evolução da família Project, tá? Não sei se vocês lembram, lá no passado nós tínhamos o Project Desktop, né, que era aquela nossa versão de produto instalada no computador, na qual você gerenciava projetos um a um, e foi a primeira versão aí do Project, né? E o Project Desktop, depois de um tempo, surgiu uma versão que era o Project Server, que era uma versão servidor, né? Você instalava essa versão no servidor e conectava o Project Desktop com essa versão. Qual era a principal vantagem, né? Essa versão do Project Server ele trazia a consolidação dos projetos. Você tinha a capacidade de visualizar esses projetos de maneira consolidada e também você tinha a consolidação de recursos, relatórios, tinha algumas funcionalidades adicionais. Passado um tempo, a Microsoft ela fez uma junção dessa versão Project Server e aí ela conectou o SharePoint, que trouxe uma nova etapa para o produto, que era não só você poder consolidar o teu portfólio, né, visualizar os teus projetos e teus recursos de uma maneira consolidada, mas ele também permitia a integração com o SharePoint, que trazia funcionalidades como riscos, problemas, documentação de projeto. E essa versão ela evoluiu ao longo do tempo. A gente está falando mais ou menos aí entre 2002, que foi essa primeira versão. Depois nós tivemos Project Server 23, 27. À medida que foi evoluindo e que a tecnologia de nuvem surgiu, a Microsoft converteu esse produto também para a tecnologia de nuvem, onde você não precisava mais adquirir um servidor e implementar esse servidor local com toda a sua infraestrutura local para um servidor, para um serviço de nuvem, né? E esse serviço de nuvem, por assinatura, você poderia acessar junto com outras funcionalidades do serviço de nuvem Microsoft dentro do pacote 365, um licenciamento em separado, você tinha a licença do Project Server ou do Project Online e conectava a esse serviço. Quer dizer, o produto veio evoluindo nesse sentido da nuvem. Só que com o passar do tempo, como vocês podem ver, o Project ele é um produto, o Project Online e o Project Server ele é um produto com tecnologia SharePoint, né? À medida que o tempo foi passando, a Microsoft ela decidiu dar um outro passo, um passo de evolução, né? Só que esse passo de evolução para uma plataforma web, ela criou o Project for the Web, que o Project for the Web ele também era um produto em nuvem, e a partir desse ponto, isso a gente está falando, a primeira versão de Project for the Web foi 2019. A partir desse ponto, essas duas versões começam a
coexistir. Essa versão do Project for the Web, um produto em desenvolvimento, em crescimento, né? O Project Online já um produto sedimentado, mas essa versão Project for the Web começa a surgir com uma característica muito diferente. Ao invés dela ser uma tecnologia SharePoint, ela era ligada à Power Platform. Quer dizer, ela passava a ter a capacidade de se interligar com produtos como Power Automate, Power Apps, Power BI, Copilot, de uma maneira muito mais fluida, né? E dava também a possibilidade de você configurar o produto com muito mais capacidade de customização, né? Com essa mudança que a Microsoft fez, nós passamos a ter esse cenário. Nós tínhamos dentro da suíte do Office, nós tínhamos lá o Planner, aquele Planner do Office 365. Então ele é um produto que ele está construído dentro ele era construído dentro do Office 365. Você tinha acesso lá a experiências de quadro Kanban, um conjunto muito amigável de funcionalidade, porém ele não tinha certos recursos como dependência entre atividades, é, análise de capacidade de recurso e por aí vai, tá? Com isso, surgiu o Project for the Web, como eu acabei de comentar com vocês, e ele é um produto que ele tinha, ele na verdade absorveu todas as funcionalidades do Planner. Então o Project for the Web e o Planner eles tinham a mesma funcionalidade, só que quando a gente estava falando de Project for the Web, ele ele já entregava, no momento que ele surgiu, a possibilidade de você vincular atividades, de você trabalhar com uma alocação de recurso baseada em trabalho. Então, eu já tinha uma capacidade a mais do que o Planner. Dentro desse cenário, nós também continuamos tendo dentro do pacote, a gente vai falar um pouquinho lá na frente de licenciamento, e o produto Project Online continua coexistindo com toda essa mudança que a Microsoft estava preparando, tá? Quando você chega aqui com o Project, apesar do Project ele aparentar, o Project for the Web, aparentar muita familiaridade, muita similaridade com o Planner, e ele tem um conjunto de funcionalidades a mais, então, como acontecia como se esses dois produtos eles se entrelaçavam, né? Ao mesmo tempo, essa versão do Project for the Web, como eu comentei para vocês, é um produto Power Platform, o que possibilita você implementar essa solução de uma maneira diferente. Eu posso não utilizar a versão nativa do produto, quer dizer, eu posso não simplesmente utilizar a versão quando eu logo no meu Office que aparece a imagem Project, mas sim estender. O que seria isso? Criar novas funcionalidades e configurações para que atendam certos requisitos específicos de negócio. Por exemplo, eu quero criar uma funcionalidade para gestão de risco nos meus projetos, para gestão de mudança nos meus projetos. Essa versão, ela permite fazer isso de uma maneira muito transparente e integrada. Quer dizer, ela passa a ser um produto na qual a Microsoft ela entrega para você não só um produto de gerenciamento de projetos, mas uma plataforma que você pode crescer, que você pode expandir e que você pode fazer isso da maneira que você entender que vai ajustar a sua necessidade, tá? A sua realidade. Bem, dito essa evolução, o que acontece? Como eu falei para vocês, Project e Planner, dois produtos muito próximos um do outro. E a Microsoft percebeu o quê? Que ela tinha To-Do no mercado, né? Ela tinha o Planner, eu vou chamar o Planner do Office, né? O Project for the Web e várias características iguais dos produtos. Então o que ela fez? Ela decidiu
integrar esses 3 produtos em um único produto e chamá-lo de New Planner, tá? Que é o novo Microsoft Planner. Na prática, o que a Microsoft está fazendo é o seguinte: ela está fazendo, assumindo o Project for the Web como a sua solução, e ela está sobrepondo, ela está fazendo um rebrand do Project for the Web. Quando a gente fala de New Planner, nada mais é do que o Project for the Web agora com um novo nome, tá? Por que eu estou colocando esse ponto específico? Para que vocês, para quem já utiliza o Project for the Web, não se preocupar com o fato que o produto vai passar por essa transição, que não vai ter impacto algum, e aquelas pessoas que utilizam Planner entenderem também, que eu vou falar aqui dos benefícios, que você vai ter, na verdade, novas funcionalidades dentro do seu produto. Então, é uma situação que os dois lados saem ganhando. Não tem impacto nenhum nessa mudança para quem já utiliza, o usuário, né, do Project for the Web, e ao mesmo tempo, para quem é usuário do Planner, só vai ter a ganhar com a ferramenta, tá? Bem, essa transição a Microsoft notificou que até agosto o Project for the Web ele não mais existirá, né? E você só vai ver New Planner. Então o que acontece? Na prática você vai entrar aonde eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês que vocês entendam essa diferença, mas na prática você vai entrar na sua solução e aonde você viu o símbolo do Project for the Web, você vai passar a ver o símbolo do Planner. Esse novo símbolo do Planner, né? Unificando toda essa plataforma, ok? Bem, impacto da unificação para quem já é usuário Planner. Para quem é usuário Planner, ele vai ter novas funcionalidades disponíveis, quer dizer, ele vai passar a ter a possibilidade de gerenciar sprints, dependências, baseline e outras funcionalidades. Você passa a ter agora uma integração com um Copilot, tá? E um agente para gerenciamento de projetos e automação de tarefas disponível. Lógico, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, ele vai se enquadrar na regra de licenciamento. Eu vou explicar para vocês os tipos de licença que nós vamos ter, né? E a partir desse tipo de licença, vocês vão ver que, dependendo da licença que você adquirir, você vai ter um conjunto de funcionalidades para trabalhar. Mas, de maneira geral, você passa a ter todos os recursos que nós chamamos de recursos premium disponíveis para o Planner, integração com o Copilot, né? E aí, algumas mudanças vão acontecer para quem já utiliza o produto integrado ao Teams. Por exemplo, as abas Project e Roadmap deixam de existir e vão ser substituídas pelo Planner. Então, como eu falo para vocês, é mais um reposicionamento de produto do que uma mudança efetiva para quem já vem trabalhando tanto com o Project for the Web e quem estava trabalhando já com o Planner, tá? Só quem estava trabalhando com o Planner é para Office que ele vai ter agora novas funcionalidades e novas capacidades para poder trabalhar. E aí ele vai renomear. Existe um aplicativo, eu vou mostrar para vocês, que a gente chama Project Power App, né? Que é quando você faz as configurações, quando você estende o Planner e ganha novas funcionalidades, que vai virar Planner Power App. Então, vocês podem ver que a transição ela é muito focada em nomenclatura, tá ok? Bem, seguindo aqui, esse eu acho um ponto super importante da gente entender as versões de licenciamento, até porque a Microsoft ela tem buscado integrar as plataformas e dar muita possibilidade para a colaboração. E com isso, algumas ações que em versões, por exemplo, do Project Online não são possíveis, você tem dentro do Project for the Web ou no New Planner, mesmo não tendo um licenciamento específico Planner. Se você tiver um licenciamento Office E3 ou E5, você também vai ter versão de Planner, então tem algumas funcionalidades aí que você pode trabalhar. Hoje, basicamente, vocês passam a ter o Planner que está dentro do Office 3 ou do Office 5,
E esse planner ele tem recursos de colaboração, Kanban, enfim, mas esse é o mesmo planner que já existia anteriormente. Ele só tem uma mudança de layout, de tela, mas em termos de feature ele é o mesmo, ok? E aí você passa a ter as subscrições de Planner Premium, que são os planos P1, P3 e P5. Antigamente esses planos chamava Project P1, Project P12, ou Project P1, Project P3 e Project P5. Agora eles chamam Planner e Project P1, P3 e 5, né? E aqui nesses planos que vocês vão ter essas principais mudanças que eu estou conversando. Nesses planos que você vai poder ter a visualização, por exemplo, em gráfico de Gantt, visualização de alocação de pessoas, metas, dependências, sprints, modelos, Copilot, a capacidade de customização está dentro desse modelo de licenciamento, né? Tá tudo direcionado a esse ponto aqui. Então, hoje nós temos esses licenciamentos. É importante que quando vocês forem utilizar o produto, eu vou detalhar isso um pouco mais à frente, vocês entendam efetivamente qual o melhor plano para vocês, dependendo das características que vocês utilizam. E aí tem um ponto muito importante. Quando nós formos fazer aqui essa verificação desses planos, vocês vão ter um cenário parecido com esse aqui. O que é que eu estou querendo mostrar aqui? Eu tenho o que a Microsoft vai falar aqui é a gestão do trabalho colaborativo, onde eu tenho basicamente o Planner que está integrado no Microsoft Teams, né? E aí eu posso alocar uma atividade para um recurso, para ele informar se ela já está feita, não está feita, anexar um arquivo e tudo mais. Ou eu posso ter o Enterprise. O Enterprise, na verdade, ela é o quê? Eu utilizo o Planner, mas eu estendo a solução com uma configuração que eu queira, aí sim é muito mais sofisticada com uma série de recursos. A solução One Planner PPM, ela se encaixa nesse cenário aqui, tá ok? Então, seguindo isso, falando do licenciamento, vocês vão ver que, como eu disse, eu tenho os planos Premium e eu tenho esse plano separado entre 1, 3 e 5. Tá? Quando vocês olharem a nomenclatura Planner ou Project, hoje em dia, tanto faz, ela é Planner P1, P3 e P5. Bem, o que é que eu tenho incluso no P1? No P1 eu tenho funcionalidades de dependência, eu tenho modelos, eu tenho relatórios, eu tenho gráfico de Gantt, mas eu não tenho algumas funcionalidades voltadas à gestão de projetos um pouco mais avançada. E aí eu estou falando de Copilot, eu estou falando de poder ver o histórico de alteração de atividade, eu estou falando da possibilidade de visualizar um caminho crítico e tudo mais, né? E aqui eu tenho algumas informações. E eu tenho também a versão 5, que inclui tudo isso, mais funcionalidades de portfólio e alocação de recursos. O ponto importante aqui para esclarecer é que, pessoal, dentro dos licenciamentos 3 e 5, eu não tenho só versão do Planner Premium. Eu também tenho no mesmo pacote versão de Project Online e Project Desktop. E isso tem uma razão, tá? Não é que você está comprando os três produtos e você, por exemplo, vai utilizar o Planner e não vai utilizar o Project Online. Não, não é isso. É porque esse licenciamento, a Microsoft ela fez um modelo justamente que possibilite empresas partir para um processo de migração, né? A empresa vai poder, se ela já tem um Project Online, ela vai ter a possibilidade de migrar para a nova versão da plataforma corporativa dela, já utilizando o mesmo licenciamento que ela tem. Isso provavelmente, eu estou falando provavelmente, né, que é uma decisão de produto da Microsoft, em um futuro você vai ter alguma mudança nesse sentido, mas hoje Project Plan 3 e P5 eles envolvem todas as features de Planner, Project Online e Project Desktop. Tá? Você pode utilizar isso de uma maneira que você precisar.
Se eu já tiver Project Online, eu posso migrar para o meu novo Planner sem problema nenhum, tá bom? Bem, agora para a gente entender como funciona, eu vou passar aqui para uma demonstração. Eu vou tentar mostrar para vocês a diferença dos licenciamentos no produto base, tá? E depois eu vou passar para mostrar para vocês o que seria o planner estendido, o planner configurado, né, que é o caso da solução OnePlanner PPM, e o que é que muda de funcionalidades dentro da solução. Bem, voltando aqui, dando prosseguimento à nossa apresentação, eu entrei no meu Office 365, eu vou acessar aqui o meu Planner, tá? E como vocês podem ver, a tela do Planner está um pouco diferente, porque eu já estou na nova versão do Planner e eu vou pedir para ele criar um novo plano. E com isso vai ser fácil da gente perceber uma alteração que, se eu tiver apenas a licença do Planner Office 365, eu só vou ter essas opções aqui de criação de planos básicos. E caso eu tenha uma das licenças P1, P3 ou P5, eu vou ter as opções de criação de projetos no modo Premium. Mas bem, o que isso significa? Eu vou primeiro criar aqui um Basic. Eu vou colocar aqui o nome de plano básico 365. E eu vou criar. Ele vai criar um plano. E eu tenho aqui, eu já começo na funcionalidade de Kanban. E vocês podem ver que aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho grid para criar as atividades, uma visão de board, uma visão de calendário e essa visão de charts que faz um resumo das minhas atividades. Pode ver que aqui aparece timeline, mas eu preciso do modo premium e por aí vai. Ele mostra funcionalidades que fazem parte do modo premium, tá? Bem, levando em consideração isso, eu vou vir aqui em grid e eu vou criar uma atividade, digamos A e a B. A B. Se eu entro nessas atividades, o que é que eu posso adicionar de função? Eu posso falar o bucket, o progresso, a prioridade. Bem, mas são as mesmas funcionalidades que o meu plano anterior do Office, não, a versão do Planner anterior tinha. Agora eu vou criar um projeto com as funções Premium. Então eu venho aqui e eu vou chamar de plano Premium. Quando eu entro aqui nesse projeto, você pode ver que eu criei o plano básico, né? O Premium, e aí eu vou entrar aqui nesse projeto. Quando eu entro, eu continuo tendo a visão de grid. Eu vou colocar aqui tarefa A e a tarefa B. Continuo tendo a visão de board, só que quando eu chego em timeline, vocês vão ver que meu timeline já é diferente, não é mais um calendário. Eu tenho outras funcionalidades aqui, como atribuições e tudo mais, e eu passo a ter o Copilot. Então, por exemplo, se eu quero vincular a tarefa A na B, eu clico aqui, eu adiciono uma dependência, eu já passo a ter esse vínculo. Eu vou falar que cada atividade demora 4 dias e outra 5 dias, eu já tenho uma visão de linha do tempo, quer dizer, eu passei a ter funcionalidades que eu não tinha na versão do Planner anterior. Porque essas funcionalidades que vocês estão vendo sendo absorvidas pelo Planner, na verdade são as funcionalidades do Project for the Web. Se eu clicar aqui, por exemplo, no grid e for na informação da atividade, vocês vão ver agora que eu já tenho um conjunto maior de opções.
eu já posso colocar dependências, eu já posso colocar anexos, eu já posso vincular a uma conversa do Teams. Então, tem outras funcionalidades que eu tenho disponível. Só que eu vou chamar a atenção de um detalhe para que vocês entendam o que é essa transição. Vocês estão vendo aqui minha tela do Planner, tá? Como eu estou destacando aqui em cima, minha tela do Planner. Eu vou voltar aqui na minha home do 365 e vou acessar o meu Project for the Web. E no meu Project for the Web, eu vou criar um plano em branco. Vocês podem ver que eu já tenho uma mensagem aqui, né, para a gente migrar para o Planner. Mas vocês podem ver que a tela é exatamente a mesma. Então, aqui eu tenho o Project, mas vocês estão vendo que eu tenho exatamente a mesma tela do Planner Premium. E assim vai ficar claro para que vocês percebam como essa unificação está acontecendo. Eu estou fazendo o quê? Uma junção desses dois produtos e deixando um único nome válido, que é o nome Planner, que passa a ser agora o Planner Premium. E, de acordo com a minha licença P1, P3 ou P5, essas funcionalidades ficarão disponíveis. Então, se eu tiver P1, eu não tenho Copilot. Se eu tiver P3 ou P5, eu tenho Copilot. E vocês vão perceber que a grande mudança que a Microsoft fez para essa nova plataforma, que é a possibilidade dessa interligação, né, com outros produtos. Por exemplo, eu vou vir aqui no Copilot e eu vou falar o seguinte: crie um projeto de treinamento. E eu vou pedir para ele criar um projeto de treinamento. Então, o Copilot está criando esse projeto de treinamento, e isso eu estou mostrando ainda nas funções básicas. Quando nós formos para o Planner, eu vou mostrar essa mesma capacidade, só que avançada e podendo se aplicar em diversas outras áreas. Pronto, ele criou aqui o meu projeto de treinamento. Então, dependendo da versão que você for utilizar, você vai ter essa característica, ok? Eu vou agora explicar para vocês um pouquinho como funciona a questão de extensão das funcionalidades do produto. Quer dizer, aqui a gente está falando do Planner nativo, mas pô, eu tenho um relatório? Não. Eu tenho que conectar um relatório, eu quero ver a capacidade do meu recurso, eu queria ver o meu portfólio de uma maneira centralizada, porque aqui eu até tenho uma função portfólio, só que o portfólio ele mostra o quê? Ele mostra apenas os planos, como está o plano, percentual de avanço e o indicador, mais nada. Eu não tenho uma versão agrupada, mais sofisticada dessa visão, né? Então eu vou mostrar para vocês como acontece essa extensão do produto. Bem, seguindo aqui, depois da nossa demonstração, eu vou explicar agora um pouquinho o que seria a capacidade do Microsoft Planner se tornar uma solução PPM. Eu vou apresentar para vocês o que nós chamamos de um Planner PPM, que é um pacote de customização. É importante ressaltar que essa customização segue todas as regras de customização do Microsoft Planner, tá? E ele transforma esse Planner numa plataforma de PPM que pode ser integrada a outras plataformas dentro da empresa, tá? Ela torna a interface mais intuitiva e com um conjunto de funcionalidades diferenciada. Se vocês forem considerar, eu tenho aqui o Microsoft Planner, tá bom? E eu vou agora interligar com o restante desse ecossistema de uma maneira totalmente fluida, fazendo com que você possa trabalhar de diversas formas dentro da plataforma. A nossa solução, aqui eu vou colocar alguns exemplos, nós vamos fazer um demo, né? Mas eu tenho funcionalidades desde criação de solicitação de projetos, seleção do meu portfólio, até efetivamente eu converter isso dentro de um projeto. Quer dizer, aqui vocês podem ver, eu já tenho o Planner dentro da ferramenta, atuando como uma plataforma, digamos assim, de cálculo, né? A plataforma no qual eu faço todo o meu cronograma, todo o meu planejamento.
Mas junto com isso, eu tenho agora uma outra capacidade, que eu tenho a visualização de todos os meus projetos consolidados, eu tenho funcionalidades financeiras, eu tenho funcionalidades de relatório e o mais importante, fora esse ecossistema todo que nós temos junto com a solução, caso eu queira e tenha necessidade, eu posso interligar agora meu Microsoft Planner a outras plataformas. Então, por exemplo, eu posso ter atividades que eu gerencio no DevOps, eu posso ter dados financeiros que eu guardo no SAP, eu posso ter tickets abertos no ServiceNow e depois eu quero que eles sejam planejados dentro da plataforma. Então, eu tenho um conjunto de funcionalidades que eu posso integrar isso com uma gama imensa de ferramentas de mercado. Tá? Bem, agora nós vamos mostrar o que seria o OnePlanner em ação, para que a gente entenda como é a ferramenta, né? Como ela se integra dentro desse ecossistema da Microsoft, e eu passo a ter uma ferramenta, não mais só o meu Microsoft Planner, que eu poderia criar cronogramas, atribuir atividades, atribuir recursos, mas como o ciclo inteiro de gestão, inclusive vinculado com outras plataformas corporativas dentro da minha organização. Bem, agora nós vamos acessar aqui a nossa solução, tá? Apesar de bastante diferente do Planner, pessoal, isso aqui é o Microsoft Planner, tá? Eu vou começar dando uma visão geral para vocês. Aqui nós temos uma página home, bem similar a uma página do Project Online, né? E na lateral aqui nós temos diversas funcionalidades. Como vocês podem ver, eu tenho várias funcionalidades, entre elas eu posso trabalhar com OKRs, roadmaps, mas eu vou começar a nossa apresentação pela solicitação, tá bom? Aqui na solicitação vocês vão poder ver várias solicitações de projeto, né? Aqui eu tenho várias solicitações de projeto que estão acontecendo e essas solicitações elas vão eu vou entrar nessa plataforma de gamificada para educação financeira para jovens. Pode ver que ela ainda está em fase de cadastramento, né? E eu vou clicar nessa opção. Como vocês podem ver, eu acessando a plataforma, eu tenho algumas informações que eu preciso preencher. Então, aqui já é um ponto importante. Quando você estende o Planner, você dá funcionalidades para que ele te entregue não só a parte de planejamento do projeto, mas toda a parte de seleção, priorização, execução, acompanhamento. Eu tenho todo o meu ciclo. Então aqui o que eu estou aqui pedindo uma plataforma gamificada para educação financeira de jovens e pode ver que eu tenho um fluxo aqui de aprovação, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho dados para preencher do projeto. Então eu tenho que estabelecer o objetivo, justificativa. Sem esses dados, eu não consigo ir para o meu próximo estágio. Eu posso ter qualquer fluxo que eu desejar mapeado dentro de um processo de seleção. E nesse caso aqui da nossa solução, eu vou mostrar para vocês como a gente começa a integrar Planner e AI. Não só para a criação de projeto, mas como ajudar o gerente de projeto ou pessoas que colaboram dentro do ambiente de projeto a ter praticidade, a ter ganho de produtividade. Então, eu tenho informações como objetivo, justificativa, eu tenho que definir o escopo, o que é fora de escopo, quer dizer, eu tenho várias informações para preencher no projeto. Eu posso simplesmente vir aqui, pedir para a AI gerar essa solicitação para mim. Nesse momento, a plataforma está coletando os dados que estão aqui na descrição do projeto, está fazendo uma interação e ele simplesmente criou para a gente toda a nossa visão para o projeto, tá? Aqui eu tenho o escopo do projeto, o que está fora de escopo, premissas. Eu posso simplesmente ajustar. Eu leio, vejo o que eu quero fazer, se faz sentido, não faz sentido, quero fazer algum complemento. Eu posso vir aqui, classifico. Nesse caso, desse exemplo, eu tenho aqui
uma classificação GUT, na qual eu salvo, ele já calcula para mim a pontuação e eu posso encaminhar para a próxima etapa, quer dizer, mandei para a análise do patrocinador. Todas essas solicitações eu consigo visualizar tanto de uma maneira consolidada, tá? Como eu estou vendo aqui, assim como eu posso vir nos meus dashboards, solicitações, e eu consigo ver todas as solicitações em andamento, qual o status de cada uma, qual é a área que pede mais solicitações, quantas eu tenho por fase, por aí vai. Lembrando que todas essas informações, tá? Todas essas informações eu posso configurar, né? Eu posso montar do jeito que eu quiser. Bem, uma vez que eu peço essa plataforma, eu tenho aqui um processo de aprovação e eu vou falar que essa demanda está aprovada. Eu vou concluir aqui. Essa demanda passa a estar aprovada. Eu tenho todas as datas e estágios que eu passei. Eu vou chegar aqui e vou visualizar os meus planos. E aqui eu estou visualizando todos os projetos que eu tenho permissão. Pode ver que comparado à visão do Planner nativo, aqui eu tenho muito mais informações. Eu tenho a capacidade de falar que fase está o meu projeto, eu tenho a capacidade de indicar como é que estão os indicadores de escopo, prazo, custo, recurso, percentual planejado, percentual concluído, que esse comparativo de percentual planejado e concluído é algo que eu não tenho no Planner. Se eu quiser, eu posso visualizar isso de uma maneira gráfica, né? Então eu posso comparar minhas estimativas de horas, eu posso ver quais são as áreas que eu mais tenho projeto, enfim, tudo totalmente parametrizado. E aqui eu vou entrar na plataforma gamificada de educação e eu tenho uma visão inicial aqui da minha plataforma. Mais uma vez eu tenho o resumo que migrou da minha solicitação de projeto para cá. Eu posso vincular esses projetos, esses planos a portfólios ou a programas. Então eu vou falar que isso aqui faz parte do meu portfólio estratégico e se quiser eu posso falar que ele é do Excelência 360, ele faz parte de um determinado programa. Quer dizer, já são funcionalidades que eu não teria no meu Planner nativo. Eu posso escolher a área de origem, então eu vou falar que isso aqui, por exemplo, vem da área de marketing. Eu posso vincular a qual solicitação original ela foi criada e outras informações. Posso falar também qual é a metodologia, eu vou falar que eu vou trabalhar em cascata, eu vou salvar e como vocês podem verificar, aqui eu tenho outras funcionalidades. Então, eu tenho desde um termo de abertura de projeto, que eu posso, já tenho as informações, utilizar do mesmo artifício, pedir para preencher o TAP e ele vai criar esse TAP para mim, tá? Só que esse meu termo de abertura de projeto, ele não tem informações só referentes à justificativa, ao objetivo ou outras informações. Ele é mais detalhado e eu também tenho que fazer o preenchimento de algumas informações como o risco daquele projeto. E aí também eu posso utilizar a AI. À medida que eu vou descendo aqui o meu plano, o meu termo de abertura, né? Eu posso vir aqui, eu tenho os riscos do projeto. E esse risco de projeto, eu tanto posso criar aqui, mas se eu não tiver experiência com esse tipo de plano, poxa, eu nunca fiz um projeto dessa característica, eu posso vir aqui, pedir para a AI sugerir riscos. Ela também vai usar o mesmo conceito de ler toda a minha estrutura, caso eu já tenha atividades planejadas ou atividades no meu cronograma, ela vai ler, senão ela vai ler todo o contexto de projeto, ele vai ler a descrição do projeto, o objetivo do projeto, e a partir desses parâmetros ela vai me sugerir, e aí ela gerou aqui alguns riscos, inclusive categorizados, para que eu possa revisar e trabalhar, tá? Seguindo aqui, eu posso vir para tarefas e fazer o meu planejamento. Então, como vocês estão vendo, o Planner ele
trabalha totalmente integrado, né? Vocês vão ver que eu tenho o Microsoft Planner aqui disponível, o mesmo Planner que vocês já visualizaram aqui. Então eu tenho aqui a parte de compartilhamento, eu posso colocar isso para um grupo, eu tenho aqui a possibilidade de colocar uma atividade, meu projeto, criar meu projeto, né? Então, só para efeito aqui de exemplo, eu vou criar aqui uma tarefa 1 e uma tarefa 2, tá? Vou falar que essas tarefas aqui elas são dependentes e essa tarefa vai ter 5 dias, essa tarefa vai ter 3 dias. Eu posso trabalhar com um plano, eu posso trabalhar com a visão de linha do tempo. Aqui eu não vou entrar tanto no detalhe, mas eu estou utilizando o Planner. É o Planner que está trabalhando para mim. Só que, à medida que eu vou sofisticando essa informação, eu tenho não só o Planner, mas todo esse conjunto de funcionalidades à minha disposição. Então, por exemplo, se eu venho, eu digo que essa atividade ela é do José Roberto. Quer dizer, eu coloquei essa pessoa para fazer, salvei aqui a minha linha de base, digamos que esse é o nosso planejamento inicial, tá? Eu posso seguir aqui com outras opções. Eu tenho aqui a possibilidade de cadastrar stakeholders para o projeto, na qual quando eu cadastro um determinado stakeholder, eu vou colocar o nome do stakeholder, então eu vou colocar que vai ser empresa cliente, ele é um externo, aí ele é da organização alfa, tá? Posso colocar cargo, ele tem média influência, alto interesse, né? O nível de engajamento atual é neutro e o desejado é que ele seja um apoiador do projeto. Eu vou salvar. Ele não só me indica como eu trato esse stakeholder, mas também cria e classifica dentro de uma matriz. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o seguinte: não é só uma funcionalidade a mais. Eu estou demonstrando a capacidade que a ferramenta tem, tá, em você padronizar processos, metodologias e distribuir isso por toda a organização. Aqui eu também posso ter opções de custo, na qual eu posso estabelecer, por exemplo, um orçamento do meu projeto, e ele vou salvar, e ele vai ter aqui o orçamento, e eu posso planejar custos e gravar linha de base desses custos. Quer dizer, eu posso falar que eu vou ter aqui compra de licenças, esse é um custo de OPEX, posso salvar, e aqui eu posso incluir como eu pretendo gastar ao longo do tempo. Essa é outra característica da solução. Eu vou falar que eu vou ao longo do tempo, né? Nesse mês aqui, nesse ano de 25, eu vou falar que eu vou gastar a partir de julho, eu vou falar que eu vou gastar R$ 5.000 de licenciamento. Pronto. Vou salvar. Então, eu vou lançar todos os custos de projeto. Eu tenho aqui o valor que eu acabei lançando. Salvei e fechei. Eu tenho aqui o meu total. E eu já tenho aqui também o meu saldo de utilização do projeto. Quer dizer, eu posso planejar o meu custo ao longo do tempo da forma que eu desejar. Aqui eu tenho outras opções dentro da ferramenta, então eu posso trabalhar com change, eu posso criar uma mudança dentro da ferramenta. Essa mudança, eu vou colocar aqui, ó, uma mudança de exemplo. Eu posso estabelecer quem é um aprovador, eu posso categorizar essas mudanças, colocar custo e ter um fluxo de aprovação, assim como também eu tenho problemas, riscos, e eu vou acessar aqui riscos. Vocês vão ver que, ó, em cima do que a AI criou, eu já trouxe aqui a minha base de risco.
Só que eu posso entrar em qualquer risco, eu posso falar, não, isso aqui vai ser um impacto baixo. Ele recalcula, eu vou falar que eu vou aceitar esse risco, ele vai recalcular. Tá faltando eu colocar o custo do risco aqui, meu custo esperado, ele vai recalcular, vai salvar, né? E pode ver que ele já colocou aqui numa outra categoria. Quer dizer, eu posso pegar a sugestão vinda da plataforma, eu posso trabalhar essa sugestão e modificar do jeito que eu quiser. Bem, seguindo aqui algumas funcionalidades, pessoal, todas essas funcionalidades elas podem ser customizadas, adequadas ao processo que vocês estão trabalhando, tá? Eu vou mostrar, por exemplo, a parte de documentos. Então, quando eu entro aqui em documentos, vocês podem ver que eu tenho um SharePoint interligado. Então, o meu SharePoint está fazendo parte aqui da plataforma, né? Eu posso criar pastas modelos, subir documentação, criar folder. Bem, aqui, pessoal, é um SharePoint. Eu vou colocar aqui, ó, documentos de teste. Aqui é um SharePoint com todas as funcionalidades padrão, na qual você pode trabalhar totalmente interligado ao teu projeto, inclusive compartilhar esse SharePoint com outras áreas. E aqui eu tenho outras funcionalidades, como a possibilidade de fazer reuniões automáticas, mas eu vou mostrar uma para vocês aqui, que é a parte de status. Eu estou utilizando todas as funcionalidades da plataforma. Então aqui eu venho criar um novo status. E eu tenho um, uma área para reportar como está o projeto. Então eu posso colocar comentários aqui sobre o projeto, né? Verificar os indicadores, que tanto podem ser manuais, caso eu esteja trabalhando num projeto ágil, como pode ser automatizado em cima de um projeto cascata, tá? Posso colocar as informações aqui relacionadas às atividades planejadas, atividades concluídas, comentários, enfim. Eu posso criar todas essas informações de projeto e eu posso salvar e estabelecer tanto exportar isso para PDF, quer dizer, eu posso gerar um documento de projeto mostrando como aquele projeto está trabalhando, assim como eu posso criar em comunicação, adicionar pessoas, adicionar aqui, eu vou colocar o meu nome, eu vou adicionar, e aqui eu posso salvar e estabelecer o seguinte, falou, OnePlanner, eu quero que você envie esse relatório. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse relatório e vai disparar por e-mail para essa pessoa que eu escolhi. E essa pessoa, por e-mail, vai receber o relatório pronto com o status do projeto. E o que é melhor, ele não só dispara esse relatório por e-mail, mas como também se eu venho aqui no plano, na plataforma gamificada, você vai ver que ele está me falando que o meu relatório está em dia e ele já trouxe para cá meus indicadores automáticos, tá? Então, se eu venho aqui agora e acesso o Outlook, vocês vão ver que ele disparou um e-mail e trouxe para mim as informações do meu relatório de status. Quer dizer, eu automatizei um processo que geralmente para uma empresa demora muito tempo para você trabalhar. Eu automatizei de uma maneira bem simples utilizando o Planner com toda a Power Platform. Aqui ele já está calculando o meu percentual e eu tenho aqui as minhas atividades que eu aloquei para o Zé Roberto, né? Um ponto importante, se o Zé Roberto vem aqui ver meu trabalho, ele tem todas as atividades dele e eu vou colocar aqui, eu vou agrupar isso aqui por plano e a plataforma de educação financeira está aqui, ó, as duas atividades que ele tem para fazer.
Então, se ele entrar, ele vê as informações todas do andamento da atividade e ele pode falar o percentual que ele está trabalhando. Ele pode enviar isso aqui para aprovação, né? Eu vou fechar, eu vou simular aqui, eu vou receber essa aprovação. Essa aprovação já está aqui, a plataforma gamificada. Eu vou visualizar o que foi feito, concordo ou não concordo, e eu atualizo esse plano. Ponto importante. Quando eu faço isso, esse ciclo que eu fiz em atribuir uma atividade, um usuário aprovar o andamento ou aprovar horas trabalhadas, que a ferramenta também permite, tá? E atualizar o cronograma não existe no Planner. São todas funcionalidades que nós trouxemos para a ferramenta. Então, os planos agora, eles vão passar, eu vou voltar aqui no plataforma, eu vou voltar aqui nas minhas tarefas, e quando eu voltar aqui nas minhas tarefas, você vai ver que a atividade aqui já andou 50%. Essa colaboração não existe no Planner nativo. No Planner nativo eu posso chegar e falar isso aqui, ó. Fiz para uma única atividade sem apontamento de horas. Na nossa solução eu posso atribuir para mais pessoas e à medida que eu atribuo para mais pessoas, ele vai recalcular progresso, ele vai fazer igualzinho como o Project Online já trabalhava e já funcionava. Então eu tenho como visualizar todo esse detalhe. Ponto importante. À medida que você vai alocando atividades, você vai alocando aqui pessoas para o projeto, eu posso olhar aqui no meu dashboard e ele já vai ler meu projeto automaticamente, vai me dar um resumo daquele projeto, tudo automático, quer dizer, eu mesmo utilizando o Microsoft Planner, eu estou gerando milhares de relatórios de uma forma muito simples, muito intuitiva. Eu tenho duas tarefas e ele já está mostrando aqui para mim como isso está acontecendo. Está aqui a tarefa 01 em 50%, tá? Quanto eu posso vir aqui e visualizar os meus recursos. Quer dizer, eu tenho um pool de recursos. Esse pool de recursos que eu posso classificar ele por área, por equipe, perfil ou qualquer outra categoria que vocês desejem classificar, tá? Eu posso voltar aqui, venho em capacidade, análise e eu posso ver a capacidade do meu recurso. Todo o meu pool de recursos. Eu posso ver capacidade, eu posso ver disponibilidade. E o que é legal, eu posso ver por uma determinada área, eu posso ver por um determinado perfil de uma determinada área, ou simplesmente eu posso voltar aqui e falar que eu quero ver somente o Zé Roberto. E ele vai mostrar quanto eu tenho de capacidade e o que eu estou fazendo a mais. E eu posso ver isso, por exemplo, apenas para o ano de 2025. Quer dizer, eu gostaria de ver como percentual de alocação. Também tem um mapa de calor disponível para trabalhar. Eu posso ver esse mapa de calor por hora. Ou simplesmente mostra para mim, no ano de 25, como os projetos estão demandando os meus recursos. E à medida que eu faço o mouse over, eu consigo visualizar como cada projeto está demandando os meus recursos. Bem, todo esse ciclo aqui de trabalho dentro da ferramenta, eu posso visualizar através de dashboards, que aí eu tenho diversos dashboards na ferramenta, e eu vou chamar a atenção de alguns dashboards que você não vai ter nativo no Planner. Por exemplo, eu gostaria de fazer um relatório periódico dos meus projetos. Eu venho aqui em status, escolho o projeto que eu quero fazer. Aqui, ó, eu tenho vários projetos, entre eles plataforma gamificada, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui o Datasphere e ele vai trazer o relatório para mim. Eu quero falar de risco. Eu posso ver risco consolidado, eu posso ver risco de um único projeto, eu posso ter uma visão de timeline. Isso aqui é muito interessante. Então eu posso ver todos os meus projetos ao longo do tempo. Eu vou diminuir aqui o zoom, que eu tenho bastante projeto.
eu posso ver todos os projetos ao longo do tempo. Ah, eu quero cair no detalhe de um determinado projeto. Eu venho aqui, eu quero ver o Aquapiri somente. Ele vai aparecer aqui para mim, eu posso expandir, chegar no grau de detalhamento daquele projeto, deixar a tela mais expandida. Eu posso chegar no grau de detalhamento que eu quiser daquele projeto e enxergar a linha de base e todas as informações daquele projeto de uma maneira detalhada. Ou eu quero ter consolidação. Então vamos ter consolidação. Como é que estão os meus planos? Eu vejo todos os meus planos, quem são os responsáveis, como está cada um. Eu quero saber como é que está o meu portfólio. Eu escolho qual portfólio eu quero visualizar. Por exemplo, o portfólio de estratégico. Ele vai mostrar os projetos que estão no estratégico, portfólio de P&D, enfim. Eu consigo agora agrupar qualquer informação que eu deseje dentro da plataforma, tá? Eu tenho todo o controle e quem está por base nisso é o Microsoft Planner. Todas essas funcionalidades que vocês estão vendo aqui, elas existem porque a tecnologia utilizada pela Microsoft para o Microsoft Planner é a tecnologia da Power Platform. E essa tecnologia permite todo esse nível de customização. Inclusive, eu posso abrir aqui o meu Copilot e eu posso perguntar aqui para ele quais projetos estão com status de prazo bom. Quer dizer, apesar de ser uma função padrão do Copilot, ele consegue entender toda a minha plataforma e aí ele vai analisar e vai mostrar isso para mim. Bem, uma coisa importante, está aqui o Brand Pulse, ele mostra os projetos. Ah, eu quero ver um determinado projeto. Eu clico no projeto e eu estou dentro dos dados do projeto. Tudo interligado, instantâneo, simples, fácil. Tá? Um ponto legal que é o seguinte, tudo isso que eu mostrei para vocês, eu posso executar de dentro do Microsoft Teams, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês. E eu posso gerar informação fora da plataforma só através do Copilot, por exemplo. Se eu quero que um determinado gestor ele fica perguntando informações do projeto, se ele tiver o Copilot, eu posso liberar acesso para que ele consiga acessar o Copilot, né? Eu posso passar comandos para o Copilot para que ele entenda. Eu vou falar que eu quero um status. Aí ele vai falar, ah, você quer status do projeto? Falou, status de projeto que eu quero. E ele vai me perguntar qual projeto. Eu vou pegar o Brand Pulse. Eu vou voltar aqui. Falar que eu quero do Brand Pulse. Então, eu estou dando mais de uma forma de colaborar toda aquela informação. Ele vai checar o Brand Pulse, ele vai analisar e ele vai me gerar um status do Brand Pulse falando como o projeto está. Então aqui ele acabou de gerar um status falando para mim o seguinte, ó, o projeto está atualmente com o status report pendente e aqui está as principais observações. Se eu quiser, eu posso ir detalhando esse projeto, porque o Copilot trabalha a partir de contexto, eu já estou lendo o Brand Pulse e aqui eu posso cair no grau de detalhamento e eu posso ir ampliando essas informações, tá? Bem, pessoal, isso aqui é apenas um breve resumo, né, do que é possível fazer com a plataforma. Aqui a gente tem outras funcionalidades, mas por questão de tempo eu tentei abordar as principais para vocês. Ah, até uma dúvida. Aqui eu tenho também a possibilidade de integrar Power BI. Então, se eu quiser, conecto o meu Power BI, ele vai ler a minha base de Planner e aí ele vai gerar informações para mim da forma que eu desejar. Por exemplo, se eu quero ver aqui como é que estão os projetos, ele vai fazer a leitura do meu portfólio também a partir do Power BI, e aqui você pode customizar da forma que você desejar, tá? Mas, de uma maneira geral, eu gostaria de dar essa visão do que é possível fazer. E, mais uma vez, lembrando, pessoal, isso aqui não é um desenvolvimento que foi feito para poder atender. Não, isso aqui é Microsoft Planner estendido.
é a forma com que a Microsoft trabalha para fazer a extensão do produto, tá? Que é justamente o Enterprise Work Manager, como nós vimos aqui nesse slide. Pode ver que ele mostra aqui para a gente o quê? Ele mostra aqui para a gente justamente a capacidade dela de integrar com o Dataverse. Do Planner trabalhar, que é o que nós vimos, Planner todo trabalhado numa estrutura de Dataverse e integrado ao Copilot, né? É isso que nós vimos aqui. Então, eu gostaria de agradecer para vocês a participação, tá, no nosso evento. Eu vou deixar aqui, deixa eu só passar, eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Para perguntas e respostas, aqui está o meu contato, aqui está o meu e-mail. Caso vocês queiram ter alguma dúvida quanto a licenciamento, enfim, e eu aguardo vocês aí no próximo.